Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O Campeonato Brasileiro vai dar uma parada agora, né, para data FIFA, porém, aqueles jogos atrasados serão colocados em dia antes da 35ª rodada começar. Ou seja, durante essa parada e antes da 35ª rodada ter o seu início, todos os times estarão com os mesmos números de jogos, ou seja, 34 quando tivermos a 35ª rodada. Teremos no dia 18 Fortaleza e Cruzeiro, dia 22 Cruzeiro e Vasco da Gama, 22 também Fluminense e São Paulo. Também temos, se eu não estiver enganado, o jogo do Flamengo com o Bragantino. Flamengo e Bragantino será no dia 23. Temos o Botafogo e Fortaleza, quando vai ser? Vai ser dia 23 também. Ou seja, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times com jogos atrasados, sendo que Cruzeiro tem 2 jogos a menos, o Fortaleza tem 2 jogos a menos. Então, temos 8 times com pelo menos um jogo atrasado. Quer dizer, temos 6 times com um jogo atrasado e 2 times com 2 jogos atrasados. Então, esses jogos serão colocados em dia para que, quando volte o Campeonato Brasileiro, na 35ª rodada, todo mundo está igual, ou seja, com 34 jogos todo mundo. E aí vai ficar faltando 4 rodadas. 35, 36, 37, 38. Então, qual é o cenário nesse momento? Como você viu na descrição desse vídeo, eu vou fazer agora uma análise. Agora ficar mais fácil ou menos complicado você fazer uma análise do que quando eu fiz lá atrás. Quem acompanha o canal, eu fiz um vídeo, eu fiz 3 vídeos. Estava faltando 10 rodadas. Eu fiz os vídeos antes da 29ª rodada. Antes da 29ª rodada. Eu fiz um vídeo falando sobre o título, faltando 10 rodadas, quem seriam os candidatos ao título. Fiz um vídeo, faltando 10 rodadas, quem seriam os candidatos a Libertadores. E fiz um vídeo, faltando 10 rodadas, de quem seria rebaixado. E esse vídeo agora, como está na descrição, é sobre rebaixamento. O que eu falei lá, faltando 10 rodadas, se confirmou ou não, para quem não lembra, eu vou lembrar, se confirmou ou não, e qual é a minha perspectiva e qual é os meus cálculos de rebaixamento nesse momento. Beleza? Já para começar, antes de eu pedir para você curtir e compartilhar, antes de começar, deixa eu logo lembrar você o que foi que eu falei antes da rodada de número 29. Antes da rodada de número 29, eu disse o seguinte: irão cair de acordo com a tabela. Porque eu fiz os cálculos de acordo com os jogos. Quem é que tinha jogos mais difíceis, mais fáceis? Então, nos meus cálculos, América Mineiro e Coritiba seriam rebaixados. Bom, a gente chega nesse momento do campeonato, faltando 4 rodadas para a maioria, o América Mineiro já é rebaixado e o Coritiba, questão de tempo. Então, do que eu previ há 10 rodadas atrás, eu acertei América Mineiro e Coritiba. Continuam lá. América Mineiro já é rebaixado e Coritiba é uma questão de tempo. De repente, mais uma rodada acaba. Ou até nesses jogos que teremos aí antes da 35ª rodada, dependendo do que acontecer, o Coritiba pode estar matematicamente também quase rebaixado com 1% de chance. Então, daqueles meus cálculos, 50% eu já acertei. América Mineiro e Coritiba. Também não era muito difícil
mesmo faltando 10 rodadas. Mas eu acertei já 50%. Só que eu disse o seguinte, as outras duas vagas, pelos meus cálculos, tá, seriam de Santos e Corinthians. Porque eu peguei os jogos do Santos, peguei os jogos do Corinthians, peguei o momento do Santos. Se eu não estiver enganado, o Santos tinha tomado uma goleada de 7-1 antes de eu fazer o vídeo. Se eu não estiver enganado. E o do Corinthians, que não tem uma tabela muito fácil. Então, eu olhando a tabela, eu fiz os cálculos lá de ganhou, perdeu. E nos meus cálculos, os 4 rebaixados seriam Corinthians, Santos, América Mineiro e Coritiba. Eu estou acertando 50%. Mas será que mudou alguma coisa? O meu pensamento mudou? Os cálculos mudaram? Sim, óbvio que mudou. Porque o que eu previ algumas coisas não aconteceram do jeito que eu imaginava. Então, eu vou refazer agora, faltando 4 rodadas. Lógico, tem gente que tem jogos a menos. A gente vai colocar isso em consideração também. E depois eu vou fazer um vídeo sobre Libertadores e um vídeo sobre o título. O do título, então, que mudou tudo. Sobre o título, que mudou absolutamente tudo. Tá? Sobre rebaixamento, não mudou tanto assim. Mas tem uma mudança. Tem uma mudança muito significativa. Tá? Que a gente vai falar aqui nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrita. Então, dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Então, qual é a principal mudança de 10 rodadas atrás para agora? Bom, a principal mudança é o Corinthians. Que eu, nos meus cálculos, já faltam 10 rodadas, eu colocava o Corinthians como rebaixado. Agora eu não coloco mais o Corinthians, pela pontuação que o Corinthians chegou na briga pelo rebaixamento. Ainda corre um pequeno risco, mas eu não vou colocar o Corinthians nesse meu cálculo. Eu tiro o Corinthians, por quê? O Corinthians tem 34 jogos, só que tem 44 pontos. O Corinthians, neste momento, eu não vou colocar porque o Corinthians está a 7 pontos do Cruzeiro. 7 pontos do Cruzeiro. Faltando 4 jogos, são 2 jogos para o Corinthians se safar. Porque o Corinthians tem 10 vitórias. O Cruzeiro tem 9. Então, cara, lógico, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Mas com a pontuação de 44 pontos, levando em consideração a pontuação hoje do Cruzeiro, eu tiro o Corinthians desses meus cálculos de rebaixamento. Não é que ainda não esteja correndo risco. O Corinthians está, principalmente se o Cruzeiro ganhar, e aí essa margem de 7 cai para 6. Tá? Mas mesmo assim, o Corinthians tem 2 jogos de vantagem. Vai ficar faltando 2. Então, eu tiro o Corinthians. Então a principal mudança do que eu fiz lá atrás com 10 jogos para agora é que o Corinthians não está mais nessa minha conta de rebaixamento. Então quem é que eu coloco nesse balaio contra o rebaixamento? Ah, e lembrando, 2 vagas só de rebaixamento. Porque a América Mineiro já está rebaixado e o Coritiba é questão de tempo. Então sobram 2 vagas, que ninguém quer, mas sobra. Então nos cálculos que eu vou fazer agora, quem são os candidatos? Quem é que está brigando contra o rebaixamento efetivamente? Tira o Corinthians. Fortaleza, Internacional, Santos, Vasco, Bahia, Cruzeiro e Goiás. Eu sei que vão falar assim, pô Magalhães, mas diferença de 1 ponto. Você tira o Corinthians e bota o Fortaleza e o Internacional que tem 43 pontos, mas vamos lá. O Fortaleza nos últimos 5 jogos já não ganhou nenhuma.
O Corinthians nos últimos 5 jogos só perdeu uma. Então até pelo desempenho eu já tiro o Corinthians. O Fortaleza nos últimos 5 jogos perdeu 4. O Internacional dos últimos 5 jogos só ganhou uma. Então, irmão, não tem como eu não botar Fortaleza e Internacional na briga contra o rebaixamento. O Santos tem 42 pontos. O Vasco tem 40 pontos. O Bahia, 38. O Cruzeiro, 37. E o Goiás, 35. Desses times que estão brigando contra o rebaixamento, o Fortaleza tem 2 jogos a menos. O Vasco tem 1 jogo a menos. E o Cruzeiro, 2 jogos a menos. Ou seja, nessa briga contra o rebaixamento, 3 times têm jogos a menos. Fortaleza e Cruzeiro, 2 jogos a menos. E o Vasco da Gama, 1 jogo a menos. Só que o Si não joga. Então eu vou fazer o cálculo aqui de acordo com os jogos que faltam. Então, por Fortaleza, faltam 6 jogos. Para o Cruzeiro, 6 jogos. Para o Vasco da Gama, 5 jogos. E para os outros, 4 jogos. Então vamos lá, galera. Bom, o Fortaleza, faltam 6 jogos. O Fortaleza tem o Cruzeiro em casa, o Botafogo em casa, o Palmeiras em casa, o Bragantino fora, o Goiás em casa e o Santos fora. O Fortaleza tem 3 jogos seguidos em casa. E depois sai 2 vezes. Uma contra o Bragantino e outra contra o Santos. E tem mais um jogo em casa. Ou seja, dos 6 jogos do Fortaleza joga 4 em casa e 2 fora. O Fortaleza joga contra 3 times brigando contra o rebaixamento e joga contra 3 times brigando pelo título. Então o Fortaleza tem 3 jogos de confrontos diretos: Cruzeiro, Goiás e Santos. Sendo que desses aí, 2 são em casa: Cruzeiro e Goiás. Bom, pelo futebol que o Fortaleza vem jogando, a tabela do Fortaleza é complicadíssima. Complicadíssima. Eu vejo a tabela do Fortaleza. Futebol o Fortaleza tem. A gente sabe o que o Fortaleza pode jogar, mas não está jogando. É por isso que eu coloco o Fortaleza na briga contra o rebaixamento. O Fortaleza está ali com 43 pontos, não é isso? Cara, olhando essa tabela aqui, o Fortaleza tem aí 18 pontos no rolo. Cara, eu acho que dia desses 18 pontos, eu vou colocar um cálculo ali que eu acho que o Fortaleza dá para fazer mais ou menos. Deixa eu pegar aqui até para anotar aqui. Deixa eu pegar aqui na minha gaveta se tem um papel aqui. Eu não tenho, cara. Queria ver se tinha um papel aqui. Vou botar um papel aqui que eu vou escrever aqui. Fortaleza. Na minha opinião, Fortaleza dá para fazer aí. Deixa eu ver. 6, 7. Acho que dá para o Fortaleza, na minha opinião, fazer uns 8 pontos. Minha opinião. Fortaleza fazer 8 pontos. Então vamos lá. Continuando. Aí vamos para o Internacional. O Internacional faltam 4 jogos. O Internacional tem Bragantino em casa, Cuiabá fora, o Corinthians fora e o Botafogo em casa. A tabela do Internacional é doída. Eu acho que a tabela do Internacional é pior do que a do Fortaleza. Pega o Cuiabá lá, que já está tranquilo.
pode negociar o Cuiabá. Pega o Bragantino brigando pelo título. O Botafogo, a gente não sabe se o Botafogo vai chegar na última rodada brigando pelo título, mas a princípio está brigando pelo título. E o Corinthians, adversário direto contra o rebaixamento. Então o Internacional tem dois times brigando pelo título, um time brigando contra o rebaixamento, apesar que eu já tirei o Corinthians disso, mas o Corinthians pode chegar nesse jogo também já mais tranquilo. E o Cuiabá tranquilo. Tem 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Cara, difícil. Difícil. Mais de 12 pontos para mim o Internacional. Para mim o Internacional pode fazer 6 pontos. O Internacional pode fazer 6 pontos. Continuando. Santos. Santos também faltam 4 jogos. Botafogo fora, Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora e Fortaleza em casa. Então pega fora de casa o Botafogo brigando pelo título, pega em casa o Fluminense, que tanto faz, tanto fez, não briga por nada, o Atlético Paranaense, que tem uma remota chance de Libertadores, mas pode chegar nesse jogo aí, o Atlético Paranaense com chance ou completamente fora de qualquer perspectiva de Libertadores, e pega o Fortaleza brigando contra o rebaixamento. Cara, a tabela do Santos é complicada. Eu vou colocar o Santos, na minha opinião, apesar do Santos estar vivendo um bom momento, desses 12 pontos eu vou colocar o Santos fazendo 4 pontos. 4 pontos. Vamos lá. Vasco da Gama. Vasco da Gama faltam 5 jogos. O Vasco tem o Cruzeiro fora de casa, que é justamente o jogo atrasado. Depois o Atlético Paranaense fora. Corinthians em casa. Grêmio fora e Bragantino em casa. Então o Vasco pega 2 times. O Vasco pega 2 times brigando contra o rebaixamento. E pega 2 times. Não, brigando contra o rebaixamento? Não. Não, o Corinthians não está brigando contra o rebaixamento. O Corinthians eu tiro. Então eu coloco o Vasco pegando um time que está brigando contra o rebaixamento, 2 times ali pelo meio da tabela. O Corinthians não briga por Libertadores, mas não vejo com muito mais risco de cair o Corinthians. O Atlético Paranaense, que a situação é muito difícil em relação a Libertadores, e 2 times que brigam pelo título, que é Grêmio e Bragantino. Cara, a tabela do Vasco não é fácil não. Então 15 pontos que o Vasco disputa. 15 pontos. 15 pontos. Onde é que o Vasco pode vencer? 1, 2. Eu acho que o Vasco consegue. Estou botando aqui o Vasco 7 pontos. Coloca o Vasco em 15, conseguir 7. Tem um jogo aqui que, assim, eu dei uma forçada, mas coloco 7. Estou sendo generoso com todo mundo. O Bahia. O Bahia faltam 4 jogos. O Bahia tem o Corinthians lá, o São Paulo em casa, o América Mineiro fora e o Atlético Mineiro em casa. O Bahia tem um time brigando contra o rebaixamento. Não está brigando contra o rebaixamento, mas é um jogo que pode garantir de vez a permanência do Corinthians. Esse jogo em casa contra o Bahia. Tem o São Paulo, que está no meio da tabela, tanto faz, tanto fez. Tem o América Mineiro fora, que já caiu, então não é confronto direto. E tem o Atlético Mineiro em casa, brigando, talvez por título, por Libertadores.
O futebol do Bahia que amedronta. Os resultados do Bahia que amedrontam. Cara, eu vou colocar o Bahia. O Bahia vai ter que se esforçar muito. Mas eu vou colocar o Bahia aqui, na minha opinião, fazendo 5 pontos. Bahia fazendo 5 pontos. Vamos lá. Cruzeiro. Cruzeiro faltam 6 jogos. Vou pegar o Cruzeiro, botar aqui, Cruzeiro. Faltando 6 jogos. Cruzeiro tem Fortaleza, fora de casa. Tem o Vasco em casa. O Goiás fora de casa. O Atlético Paranaense em casa. O Botafogo fora. E o Palmeiras em casa. Então, o Cruzeiro tem 3 times que estão brigando contra o rebaixamento. Sendo desses 3 times, ele só joga um em casa, que é contra o Vasco da Gama. Pega 2 times que estão brigando pelo título e, na sequência, Botafogo e Palmeiras. Botafogo aqui no Rio e o Palmeiras em casa. E o Atlético Paranaense, que não está brigando pelo título, tem chance de Libertadores, mas não é muito fácil. De repente, o Atlético Paranaense pode chegar nesse jogo já sem chance de Libertadores. Ou com totais chances, a gente não sabe. Então vai depender muito. Só que o Cruzeiro não vem ganhando, né? O Cruzeiro tem 18 pontos a disputar. Então vamos lá. Cara, eu vou colocar o Cruzeiro aqui com muito boa vontade, fazendo 7 pontos. Cruzeiro fazendo 7 pontos. Com muito boa vontade, tá? Goiás é o último aqui. O Goiás tem 4 jogos, faltam 4 jogos. O Goiás tem o Cruzeiro, confronto direto, em casa. O Grêmio, fora. Fortaleza, fora. E o América Mineiro em casa. Bom, são 12 pontos. Estou fazendo os cálculos rápidos aqui, tá? Goiás, para mim, tem chance ali de 6 pontos. 6 pontos. Pode ter alguma incoerência aí, mas eu estou fazendo rápido aqui. Não parei para nada, estou fazendo rápido. Então vamos lá, cara. Deixa eu fazer os cálculos agora então. O Goiás tem 35 pontos. Chega a 41. O Cruzeiro tem 37. Chega a 44. O Fortaleza tem 43. 43, chega a 51. O Internacional tem 43 também. Chega a 49. O Santos tem 42. Chega a 46. O Vasco tem 40. Chega a 47. O Bahia tem 38. Chega a 43. Bom, levando-se em consideração os meus cálculos, então vamos lá. Diante do que eu fiz aqui, o Goiás chega a 41 pontos, o Cruzeiro a 44, o Fortaleza a 51, o Internacional a 49, o Santos a 46, o Vasco a 47 e o Bahia a 43. Então vamos retomar o que eu falei há 10 rodadas atrás. Eu tinha falado Corinthians, Santos, Coritiba e América Mineiro. América Mineiro e Coritiba eu estou acertando. O Corinthians, eu já errei. O Corinthians eu já nem coloquei nesse cálculo. Tá? E agora, pelos meus cálculos, o Santos também sai e se livra do rebaixamento. Então, nos meus cálculos aqui, faltando 4 jogos para alguns, 5 jogos para outros e 6 jogos para 2, neste momento, antes desses jogos que faltam, né? Antes desses times aí fazerem os jogos, depois, quando
tiver a pontuação correta, eu posso fazer um outro vídeo, eu vou até fazer um outro vídeo. Depois que tiver todo mundo com 34 jogos, eu até faço outro vídeo. Mas neste momento, olhando o cenário, para mim, pelos meus cálculos, o 17º colocado vai ser o Bahia, ou seja, o Bahia rebaixado com 43 pontos. O 18º, o Goiás, e o Goiás é 18º hoje. O Goiás é 18º hoje com 35, vai permanecer na 18ª colocação. Então, os rebaixados hoje, pelos meus cálculos, ao final do campeonato, faltando 4 rodadas, né? Para uns, 5 para outros e 6 para outros, para mim, os 4 rebaixados serão Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. América Mineiro já foi. Coritiba é questão de tempo. Então, Santos e Corinthians, que eu tinha colocado há 10 rodadas atrás, por causa dos meus cálculos, saem Corinthians e Santos e entram depois de o quê? 6 rodadas, né? Depois de 6 rodadas, sai Corinthians e Santos e entra Bahia e Goiás. Então, esses são, para mim, nesse momento, os 4 rebaixados. Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Pode mudar alguma coisa quando todo mundo tiver com 34 jogos. Pode mudar. Tá? Se não mudar, eu não vou fazer vídeo nenhum. Se eu vou dar uma olhada, não mudou nada, eu não vou fazer vídeo. Agora eu só vou fazer um vídeo em relação ao rebaixamento se dependendo do que aconteça nesses jogos atrasados. Dependendo do que aconteça, pode mudar a configuração, porque o Cruzeiro, por exemplo, tem 6 jogos. Então eu fiz os cálculos em cima de 6 jogos. O Fortaleza tem 6 jogos. Eu fiz os cálculos do Fortaleza em cima de 6 jogos. Então, caso aconteça, exemplo, Fortaleza perdeu esses 2 jogos que tem atrasados. O Cruzeiro também, então pode mudar a configuração do que eu fiz aqui. Aí eu faço outro jogo. Agora, se não mudar nada, eu não vou fazer outro vídeo. Só para lembrar, Bahia, Goiás, Coritiba e América Mineiro. Então tá aí o meu cálculo. Um grande abraço, só até mais, valeu, tamo junto, fui!